Declaramos que queremos, Senhor, a Tua presença. E nada mais além de Ti, Senhor. Da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer, dos Teus pensamentos, dos Teus caminhos. Queremos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, celebrando, Senhor, Teu nome, adorando a Ti como igreja, Senhor. Como é bom, Senhor, poder estar aqui com os irmãos. Como diz o salmista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quantos, Senhor, não podem se reunir? Por isso nós nos alegramos e queremos, Pai, levar todo o nosso pensamento cativo a Ti agora, Pai. A Tua palavra será ministrada e que ela traga um renovo nos nossos pensamentos, no nosso entendimento, Senhor. Que haja discernimento em nós através do Teu Espírito Santo, para que cada um aqui, ao viver e andar sobre a Tua palavra, possa experimentar, Senhor, a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, olha para o coração de cada um. Senhor, que no coração de cada um tem uma terra preparada agora, Senhor, para sementes que serão lançadas em prol, Senhor, do Teu reino, em favor das famílias, Pai. Coloca a vida do Teu filho e que ele transmita, Senhor, aquilo que está no Teu coração. E ele fale, Senhor, com poder e autoridade no Espírito Santo, Pai. Que cada palavra, Senhor, penetre no nosso coração e produza, Senhor, fruto que engrandeça o Teu santo nome. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Louvado é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Podem se assentar, que fiquem à vontade. Deus é bom demais. Tão bom que te trouxe aqui. Amém? Ele tem coisas maravilhosas. Obrigado, gente. Coisas maravilhosas para fazer. Coisas maravilhosas para mover. E parece que é um jargão montado já. Não, Deus vai fazer o sobrenatural. Não, porque Deus vai mover o sobrenatural. Porque Deus vai fazer algo que vai mudar a tua história. Parece que é algo montado e planejado. Não é. É verdade. O problema é que muitos não acreditam. É verdade. O problema é que muitos não se posicionam à disposição do sobrenatural de Deus. Você não tem esse posicionamento. Ah, Deus quer fazer, mas eu não vejo nada acontecendo. Mas Ele também não vê nada, em nada você mudando. Em nada a nossa sede, a nossa fome, nosso desejo de fazer diferente. E você não, vou colocar nós, né? Porque é uma realidade do ser humano. E nós acabamos acostumando com isso. Acostumamos a viver desse jeito, ou desse jeitinho, e buscamos referências, permita-me dizer, desgraçadas, né? Olhamos, olha, tá ruim para mim, mas a fulano de tal tá pior. Referências ruins. Olha, meu casamento está complicado, mas o da minha prima, olha, meu filho é terrível, mas o meu sobrinho, meu irmão, Deus não quer que você tenha um filho melhor que as referências ruins deste mundo. Deus quer que você tenha um filho segundo a vontade dEle, curado, liberto, ativo no Espírito Santo. Deus não quer que você tenha um casamento melhor que o da tua vizinha ou do teu colega de trabalho. Deus quer que você tenha o melhor casamento. O problema é que essas coisas não acontecem porque às vezes não estamos à disposição. Deus não quer que você tenha as suas contas pagas. Pastor, mas em dias
como os de hoje, ter as contas em dia já é maravilhoso. Meu irmão, Deus quer que você tenha abundância, em sobrando, para abençoar aqueles que têm necessidade. E a gente fica se conformando. A gente olha para aquilo que está perto, aquilo que está longe, aquilo que está na mídia. Olha, pelo menos não estamos como aqueles lá. Outra coisa também é uma pequena mudança. Uma pequena mudança. E isso engana, sabia? Mas perto do que era, está bem melhor. Deus não quer que seu marido esteja bem melhor. Deus quer seu marido liberto. Deus não quer sua esposa bem melhor. Deus quer sua esposa curada, liberta. Deus não quer suas finanças melhores. Ele quer derramar prosperidade sobre a sua vida. Não, pastor, é que o que eu já vivi, o que eu já passei, está bem melhor. Não é para estar bem melhor a tua situação, é para estar transformada em nome de Jesus. E às vezes nos conformamos com isso. Às vezes melhoramos, ou vemos uma melhora, e já relaxamos, nos conformamos, e esquecemos que a melhora é o processo para o sobrenatural. A melhora é o processo para o milagre completo. Então, meu irmão, não pare. Depende de você. Nós lemos um texto hoje de manhã, e olha, olhando para você aqui, eu queria muito que você tivesse hoje de manhã aqui. Gravou o culto da manhã? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe dizer. Não sabe dizer ou não gravou? Ah, não gravou. Nem áudio. Triste isso, hein? Mas eu gostaria muito que você estivesse aqui de manhã. Deus, ele foi tremendo em tudo que Ele ministrou ao nosso coração. Não que não falará agora, mas é que, como eu disse de manhã, olha, hoje Deus está fazendo algo de manhã e à noite Ele vai completar na sua família. Mas a palavra que Deus nos trouxe de manhã foi maravilhosa. E nós lemos um texto em Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 17. Só conferir aqui. Jeremias 17, só vou ler o 10 agora só para trazer entendimento ao que eu estou falando aqui já no começo. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus, Ele é um Deus, sim, de recompensa. E não venha você querer misturar a graça de Deus neste momento ou nesse trecho aqui, não, mas Deus Ele vai fazer, e por graça, agora nós estamos no tempo da graça, não venha misturar, porque lá em Gálatas, a palavra também fala que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos recompensados por aquilo que nós fazemos e buscamos, por aquilo que investimos, no comportamento que nós temos. Não se engane, nada vai ficar oculto. Nós estamos falando sobre família já há um tempo. Já há um tempo nós estamos falando sobre família. E não estamos falando sobre família só no âmbito casal. Não, estamos falando família num contexto completo, para que você, independente da condição que você se encontra na sua casa, se você é pai, se você é mãe, se você só é pai e não tem
e não tem a tua esposa para ser mãe, se você é só mãe e não tem o teu marido para ser pai, se você é só filho e todos estão afastados, não importa. O que Deus pode fazer na sua vida vai transformar a sua casa e a sua família. Não importa em quantos vocês são. O plano dele é para todos e ele quer te usar. Eu quero que você entenda que ele vai te recompensar, mas você tem disposição disso? Você tem disposição nisso? Você está à disposição de falar assim, não, eu vou mudar. Eu vou parar de investir nisso, eu vou parar de buscar isso, eu vou parar de perder tempo com isso. Eu vou parar de me preocupar com isso. Vou começar a investir mais tempo nas sementes que o Senhor tem para a minha vida, que é a palavra, que é um tempo de adoração, intimidade com Deus no lugar secreto. E a gente começa a viver um esfriamento e um comodismo. Eu estou abrindo uma célula na minha casa, quinta-feira. Fiquei nervoso. Fiquei. Porque eu fico tentando ajeitar. Não, porque tem que ser perto de tal lugar. Não, porque tem que ser perto de tal lugar. Eu virei para minha filha semana passada, eu falei, abre o Canva aí. Canva, aquele negócio que compete com design gráfico. Compete nada, olha o designer nervoso já. Manifestou. Peguei na minha filha e falei, filha, abre o Canva aí e faz um convite para mim, célula na casa do pastor. Eu vou convidar meus amigos. Não tenho nenhum amigo que mora perto de mim. Nenhum. Mora tudo longe. Também não tem nenhum amigo a pé. Vão ter que pegar o carro e vão lá na minha casa. Eu faço uma célula de segunda-feira online. Que eu só conheço um casal. E ele teve essa ideia de fazer online e eu faço essa célula de segunda-feira online. Meu irmão, eu preciso estar à disposição para fazer a vontade de Deus. Sabendo que Ele olha para tudo aquilo que eu faço em amor ao próximo, em cuidado com o próximo, em dedicação àquilo que Ele quer fazer, que é salvar pessoas, e eu sou recompensado. A palavra de Deus diz que, em 1 João, nisso consiste o amor ao Senhor, em que se obedeça aos seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. Quando perguntaram para Jesus qual era o primeiro e maior mandamento, Ele disse o quê? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E nem perguntaram qual era o segundo, mas ele falou, e o segundo é semelhante ao primeiro, ame o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e o profeta, e os profetas. Em João, no capítulo 13, ele fala assim, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. O seu amor será recompensado pelo Senhor. O seu amor ao próximo será recompensado. O seu amor pela sua família será recompensada. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. E como Ele nos amou. Entregando a vida, morrendo. E o que nós temos feito? Sabe, queridos, isso tem Obrigado. Isso tem me incomodado bastante. Numa pergunta será que eu tenho amado o suficiente? Será que eu tenho amado tudo que eu posso? Será que eu tenho amado a ponto de ver a transformação de Deus na vida dos meus e daqueles que estão ao meu redor? Será que eu tenho amado dessa forma? Será que as pessoas estão enxergando o meu amor pela minha família? O meu amor pelos meus amigos? Será que isso serve de testemunho para o próximo? Eu acho muito importante esse tempo como igreja, eu acho muito importante esse tempo de comunhão aqui, para juntos, como igreja, adorarmos o Senhor, isso é muito importante. Eu vi não era nem uma ministração, foi um post bem rápido, um comentário bem curto, do pastor Luiz Hermínio. Ele não é pastor, ele é apóstolo, né? Do apóstolo Luiz Hermínio, dizendo que Deus ele não precisa da nossa adoração, e eu sempre achei isso.
Ele não precisa da nossa adoração, nós que precisamos adorar a Deus. Ele não precisa, aquilo não vai mudar nada para Ele. Mas Deus, Ele sabe, eu acho que o Luiz Hermínio só falhou em não usar um texto que eu tenho certeza, talvez na pregação inteira ele usou, ele só não usou naquele momento. Ele falou, a questão é que Deus, Ele quer que você o adore, porque Ele sabe que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Eita! Porque quando a palavra combate a idolatria, fala sobre isso, né? Você se torna semelhante a quem você adora. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não andam. Quem adora uma imagem, se torna semelhante a ela. E quando nós adoramos a Deus, nós já fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas quanto mais nós o adoramos, mais semelhantes a Ele nós ficamos. Para nos mover em amor aqui. Então é muito bom a gente vir para a igreja e adorar, ir juntos, né? E chorar na presença dEle, e sentir, né, o toque dEle, a manifestação dEle. Mas quando nós saímos daqui, como que nós adoramos o Senhor? Como que nós demonstramos amor ao Senhor? Um texto que me move para fora, é Mateus 25. Que até nós usamos como texto base para o nosso projeto social. Nosso projeto social. Mateus 25, acho que 40, né? É o 40 que a gente usa no Sem Limites para Amar? Põe para mim, por favor. A base é esse. Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Tudo aquilo que nós manifestamos aos outros lá fora, nós estamos fazendo ao Senhor. Isso sobe como adoração a Deus. Quando eles têm fome, você dá de comer. Eles têm sede, você dá de beber. Quando eles estão carentes, necessitados de cuidado, de amor, você vai lá e consola, você vai lá e ajuda. Estão presos e você vai lá e visita, doentes. Tudo que nós fizemos a um dos menores irmãos de Jesus, aqueles mais abandonados, a Ele nós fazemos. Que dirá aos nossos de casa? Que dirá aos nossos? Que dirá fazer à sua esposa, fazer ao seu marido, fazer aos seus pais? Um texto que eu sempre cito está em Romanos capítulo 13. Eu quero que você abra. Hoje eu quero que você abra esse texto. Romanos capítulo 13. Eu prometi que eu não beberia café hoje aqui em cima. Na verdade, eu falei para o Senhor, não permita que ninguém me traga. Não é. É manifestação de amor, não é de ódio, não. Ontem eu fui no cardiologista, ele falou, olha, você não vai morrer do coração, não. Não sei. Mas tá bom, não interessa aqui. Você tem que saber que eu fui no cardiologista. Eu estava querendo gravar esses dias um vídeo do meu velório. Falei para Dani, né, Dani? Falei, Dani, eu não queria que ninguém fizesse meu velório, eu queria eu fazer meu velório. Ela falou, como que você quer fazer seu velório? Eu falei, não sei, eu vou gravar um vídeo. E aí, se eu não morrer, eu renovo ele. Eu vou renovando. Esse negócio de, às vezes, ficar sem fazer nada é perigoso. Eu acho que eu estou muito parado. Tem que arrumar mais coisa para fazer. Queria fazer meu velório. Oi? Não, o coração está bem. Ele falou ontem. Eu posso morrer de raiva, de alguma coisa, mas de coração eu não morro. Volta. Vem aqui. Esse negócio do coração era de manhã. Se você veio de manhã, amém. Se não, perdeu. Romanos capítulo 13, no verso 8. Não devam nada a ninguém. Olha para o teu irmão e fala assim, estou te devendo alguma coisa? Cuidado, você pode ouvir aí.
Fala aí, estou te devendo alguma coisa? E aí? Olha aqui para mim. Chega, não é hora de cobrar não. Tem gente que já se empolgou. O Pedrão Barbeiro tirou até a caderneta do bolso lá. Ô, Pedrão, maneira. Dani, você fez o Pix dele? Do barbeiro, eu te pedi, Dani. Fez, caiu lá, Pedrão? Tá bom. Não gosto de passar vergonha na frente dos outros. Estou te devendo alguma coisa? Sim ou não? Estou. Sempre. Sempre. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Só até aqui. E essa questão de você ter consciência da sua dívida não é esperar o outro cobrar, é saber que você está devendo. É saber que você está devendo. Não é esperar o outro falar assim, viu? Você não me ama mais? Ou você não se interessa mais pelo nosso relacionamento? Você não tem mais tempo com a gente? Você não ora mais comigo ou por mim? A palavra de Deus fala que não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. É dívida. E esse amor que nós precisamos manifestar ao próximo, esse amor adora ao Senhor. Esse amor engrandece o Senhor. Esse amor, eu sei disso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui, ó. Pois aquele que ama o seu próximo faz o quê? Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo obedece aos mandamentos do Senhor. E o que eu falei aqui, só trazendo um paralelo do que eu falei no começo, mesmo sem abrir, em 1 João diz o quê? Nisso consiste o amor a Deus, em que se obedeça aos seus mandamentos. Amor ao próximo é obediência. Amor ao próximo é cumprimento da lei. E amor ao próximo é amor a Deus. Você precisa entender isso, porque embora a gente sempre fale de amor, a gente chega aqui e parece um pouco mais fácil amar, porque nós estamos num ambiente mais trabalhado, um ambiente mais propício a isso. Mas é treinar isso aqui para que lá fora você consiga manifestar isso. É treinar isso aqui para que não tão lá fora da igreja, mas dentro da sua casa você consiga manifestar isso. Com os seus, você precisa conseguir manifestar isso. Porque isso é obediência ao Senhor. E isso é amor ao Senhor. Certa vez uma família se escandalizou e saíram da igreja por isso até. Quando eu disse que Deus me livre, mas se um dia alguém da minha família, alguém da minha casa, algum dos meus filhos, ou alguém se desviar, que Deus me livre disso, mas se isso acontecer, vocês perderam o pastor. Porque a minha família é prioridade ao ministério. E aí se escandalizaram com isso. Não, onde já se viu isso? E foram embora da igreja. Por isso eu cuidei muito daquilo que o Senhor colocou como semente para que eu lançasse na minha casa, para que hoje eu colhesse os filhos, os netos, genro, nora, tudo isso para que fosse um ambiente realmente do Senhor na minha casa. Mas se porventura acontecesse alguma coisa, não faz sentido eu estar aqui ministrando alguma coisa que eu não vivo na minha prática, no meu dia a dia. Não faz sentido eu querer te convencer de algo que eu não tenho experimentado e eu não tenho vivido. O meu amor pelos meus filhos, o meu amor pela minha esposa, se o meu casamento estivesse em risco, não faz sentido eu tentar convencê-los de alguma coisa.
E eu ouço, de muita gente, o que prega não condiz com o que vive. Atendi um pastor há 1 mês e meio, 2 meses atrás, filho de pastor, que dizia assim, para mim, olha, eu tinha um pai em casa, e um pastor na igreja, pessoas completamente diferentes, e situações de abuso, situações horríveis, um testemunho terrível, daquele que era pastor, mas falando do pai dele que também era pastor. Eu estou cansado de ver pessoas, não só que ministram, que pregam, mas que conversam, que se relacionam com os outros, e quando a esposa vê, ou o marido vê, ou o pai vê, ou até o filho olha o pai e a mãe, e fala, mas que... podia ser assim em casa, podia me tratar assim, podia se preocupar comigo, como está se preocupando com a vizinha. Podia investir tempo no nosso relacionamento, como investe tempo com os outros aí, em atendimento, em aconselhamento. É vão. É vão. Fazer 3 células, 4 células, pregar todo o culto, sair, orar, aconselhar, é vão se você não tem uma vida familiar, alinhada com os padrões de Deus, que é amar. E naquela disposição de amar. Naquela disposição. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você tem vivido isso dentro da sua casa? Porque viver isso dentro da sua casa, viver isso com a sua família, é adoração ao Senhor, é amor a Deus, porque é obediência. Casamentos acabam porque, eu estou cansado, eu estou cansada, eu já fiz de tudo. É a última vez que eu te perdoo, eu já não aguento mais. Casamentos acabam por causa disso, por quê? Porque acha que já quitaram a dívida do amor. Olha, você quer ser desse jeito, é da porta para fora. Aqui nessa casa quem manda sou eu. Você, quando você fizer aquelas coisas loucas, né? Quando você fizer 18 anos, quando você isso e aquilo, aquelas discussões idiotas que acontecem dentro dos lares. Se o teu relacionamento com o teu filho fosse semeado em amor, você nunca precisaria falar isso. Muito pelo contrário. Você ia ter alguém quebrantado. Você ia ter um filho quebrantado. Eu conto no Odres uma experiência que eu tive com o Pedro, eu não lembro nem a idade dele. Mas o Pedro fez desobedeceu em alguma situação lá. E 2 situações que me marcaram, eu vou contar uma só. E o Pedro, ele nem estava na 3ª vez que eu falava, né? Já falei com você 3 vezes e na 3ª ele era disciplinado. Nem chegou na fase da disciplina. Mas ele viu a minha decepção por ele ter me desobedecido. E eu entrei, nem disciplinei ele nada. E sentei junto com ele na cama. Falei um monte para ele. Falei um monte. Sabe aquele discurso que era melhor que tivesse batido, né? Quantas vezes a gente ouve um discurso e fala assim, bate, mas não fala isso aí de novo. Eu falei um monte para ele. Olha, você me decepcionou, porque eu pensei isso. Ele devia ter uns 2 anos, porque eu pego pesado do Pedro desde... Vocês devem pensar assim, faz pouco tempo, devia ter uns 15. Não, gente, eu pego pesado com o Pedro desde que eu não tinha nem dente. E eu já virava para ele, você me responde que eu arranco seus dentes. Ele olhava e falava, nem tinha dente, tadinho. Estou brincando, nunca fiz isso. Nunca ameacei desse jeito. Era só para encaixar a piada. Aí eu cheguei, mas dessa vez eu mostrei a minha decepção com ele. Sabe, que eu não pensava que ele fosse fazer aquilo. E eu falei para ele, olha, agora pensa no que você fez. E saí do quarto. E quando eu voltei para o quarto, e eu ouvindo o choro dele, ouvindo ele chorando muito, não tinha batido, não tinha disciplinado nem nada.
E ele chorando muito, e quando eu voltei para o quarto estava forrado, ele acabou com um caderno. E em cada folha do caderno ele colocava: papai, me perdoa. Rasgava a folha e jogava no chão: papai, me perdoa. Ele forrou o chão do quarto dele com essa frase, com esse pedido de perdão para mim. Eu entrei no quarto, eu fui ver se ele estava bem, o que estava acontecendo. Quando eu entrei no quarto, o chão forrado e ele na cama lá escrevendo ainda mais vezes. Eu falei: filho, para. O que você está fazendo? Eu te perdoo. Eu lembro que eu peguei cada folha daquela e escrevi: eu te perdoo. Investi tempo com o meu filho, perdoando cada pedido ali dele, mesmo sabendo que ele era uma criança. Mas eu amei, corrigi, disciplinei, ele se quebrantou, e eu me reaproximei, e eu perdoei. Quantas vezes fossem necessárias, eu iria perdoá-lo. Por amor. Amor a quem? Amor a quem? Amor a Ele, que manifesta o meu amor a Deus. Porque é esse amor, cumpre esse amor. Este amor está diretamente ligado a esse amor aqui. Você não consegue. Mas é que fulano de tal exige muito tempo de mim, a minha família exige muito tempo de mim, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo fazer nada, eu tenho que me dedicar, eles sugam o meu tempo. Meu irmão, todo amor dedicado à sua família é amor a Deus. Todo amor dedicado à sua família é amor a Deus. O seu ministério não está à frente da sua família. Fábio, vamos abrir uma célula, vamos Fábio, abrir uma célula. Mas eu já tenho de quinta. Não, vamos abrir uma de terça. É que terça-feira eu tenho um tempo com a minha família. Não, Fábio, vamos abrir mais uma célula de terça. A tua família vai ver você prosperar, a tua família vai ver você crescendo, a tua família vai ouvir seu testemunho, e eles vão querer servir o Deus que você serve. Não! Não! Talvez uma única célula está sendo peso para você. E você precisa parar para se dedicar à sua família. Talvez é isso. E a igreja não vai parar. O reino de Deus não vai parar e não vai morrer porque você fechou uma célula. Não. Sabe por que eu tenho feito tanto? Sabe por quê? Porque eu já estou olhando para o cenário da minha família. Estou olhando para o cenário da minha família e estou vendo que Deus está trazendo tudo resolvido. Está liberado, vai fazer. Porque a Dani sabe que ela tem liberdade de falar assim: olha, está falhando, está faltando, está me abandonando. O Pedro tem liberdade com isso. A Júlia tem liberdade com isso. Ontem eu cheguei na casa da minha irmã, a Mara viu, né, Mara? Eu com a Bia lá, e a Bia brincando, e a Bia lá assistindo, e eu desci, a Bia já estava lá, levei roupa para ela, porque estava meio friozinho. Aí falei: eu vou para casa. Ela largou tudo: eu vou com você. Por quê? Porque ela não ficou ali naquele ambiente de festa, de brincadeira, todo mundo ali se divertindo, o irmão dela lá, o irmãozinho dela lá brincando com a bola. Por que ela não quis ficar ali? Por que ela quis ir comigo? E aí eu vi minha irmã ficou olhando assim, tipo, como se tivesse alguma novidade na casa do vô dela. Mas em nenhum momento eu perco a oportunidade de demonstrar amor pela minha neta. E ela já sabe disso, ela se sente amada. E todos os dias que eu vejo ela, tem dia que eu não vejo. Todos os dias que eu vejo ela, eu olho bem no olho dela e falo: Bia, eu já te disse que eu te amo hoje. Exatamente como eu fazia com a Júlia. Eu já te disse que eu te amo hoje. Aí ela olha para mim, dá uma risadinha. Não, vovô, eu te amo. Eu já te disse que você é linda. Ela olha para mim.
Já. Mas eu vou falar de novo. Você é linda. Sabe por quê? Eu tenho uma dívida de amor em casa. Cumprindo isso, estou amando a Deus. Fazendo isso, eu estou amando a Deus. Mesmo que você sofra, mesmo que você tenha que esperar, acreditar e suportar algumas coisas, nós temos uma dívida de amor. Em 1 Timóteo, abre aí comigo, que é um texto também conhecido. Mas eu preciso alinhar isso no seu coração hoje. 1 Timóteo capítulo 5. Ô Gustavo, eu sei porque você me trouxe café. Porque você sabe que café me acalma, né? Eu estava meio nervoso. Estou mais calmo agora, viu? Desculpa ter brigado tanto com você, eu te amo. E ainda estou devendo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Só isso, só até aí. Olha aqui. Se alguém não cuida de seus parentes, está colocando um nível até um pouquinho mais distante, não está nem falando da tua casa, está falando de parente, especialmente os da sua família, que aí é mais perto. A palavra diz que negou a fé e é pior que um descrente. É muita responsabilidade você estar aqui hoje, ouvir essa palavra e fazer as mesmas coisas. É assumir um risco enorme. Você precisa, porque dívida de amor é aquele negócio chato e melado, sabe? Não sabe? Chato. Eu te amo, eu te amo. Eu falei aqui, acho que não sei se foi o culto passado ou retrasado. Se eu virar para Dani e falar assim, Dani, acho que eu não te amo mais, ela ri. Ela ri, ela não acredita. Né, Dani? Não balança assim não a cabeça, é ou não é? Se eu virar para ela e falar assim, Dani, eu não sei, acho que eu estou cansado de você. Eu precisava pensar um pouquinho. Aí ela cai na gargalhada, ela fala assim, era só o que me faltava, seu tonto. O que é? 1º de abril? Nem 1º de abril a gente brinca com isso. Eu tenho que fazer tanta coisa errada para convencer ela do contrário, do que eu faço, do que eu falo todos os dias e toda hora para ela. Eu tenho que me esforçar tanto. Por quê? Porque eu assumo todos os dias a minha dívida de amor com a minha esposa, a minha dívida de amor com os meus filhos, a minha dívida de amor com os meus netos, com você. Me dói às vezes olhar algumas cadeiras vazias, lembrar de algumas pessoas que eu vi que não vieram de manhã, o pessoal que tem um ministério comigo de uns aos outros, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu sinto falta das pessoas, eu falo, o que está fazendo, o que está acontecendo? Poderia estar na igreja, ouvindo a palavra, praticando a palavra, tendo uma vida transformada, uma família transformada, e não foi por quê? O que será que está acontecendo? Eu te amo e eu assumo essa dívida de amor, mas quando eu olho para a minha casa, eu preciso exercitar isso o tempo todo. O tempo todo. E fala dos parentes, e fala da família. Ontem, né, Dani, que eu li um negócio que eu joguei na cara da tua mãe, que ela não era família. Não, calma, gente. Não é assim também. Foi o Cote que falou? Tem autoridade, Daniele. Joguei nas costas do Cote. Eu falo, ninguém dá moral. O Cote fala, o Cote. Agora está valendo. Né? Mas eu nem lembro o que ele falou direito. Eu sei que quando você sai de casa, sua mãe não é mais família, é sua parente, não é isso? Não é isso, mas é mais ou menos isso. A realidade é essa. Quando você casa e sai da sua casa, da casa dos seus pais eles continuam sendo seus pais, mas eles viram parentes. A sua família agora é a sua esposa. Sua família agora é o seu marido, seus filhos. Isso é família. O resto são parentes.
Mas a palavra de Deus diz que você tem que cuidar dos seus parentes, em especial os da sua família. Você tem que cuidar desses que estão ao derredor e aqueles que estão juntos com você ao seu redor. Porque se você não faz isso, você está negando a fé e é pior que um descrente. É pior, não está nem falando que você é um incrédulo. Não, estou falando que você é pior que eles. Por quê? Porque você sabe, já passou pelo conhecimento do que é o amor e está negando isso. Por isso que é pior, porque o descrente não conhece. O descrente não experimentou o amor. Agora você que diz que experimentou e tem negado isso para os seus familiares, tem negado isso para os seus parentes, você é pior que um descrente. E isso manifesta obediência e amor a Deus. Pastor, mas você não sabe o que eu passo na minha casa. Você não sabe como que é o meu irmão. Você não tem noção do que meu pai fala quando eu venho para a igreja, quando eu faço alguma coisa. Sinto muito. O amor de verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o nosso chamado. E eu enfrento as mesmas coisas que vocês. Pelos meus parentes, não pelos meus familiares, mas pelos meus parentes. E eu cedo. Por amor a ele e por amor ao próximo. E engraçado é que eu estava hoje à tarde lendo um pouco sobre isso. Até perguntei para a Dani, eu tinha uma pessoa na minha cabeça e perguntei para ela, eu falei, Dani, quem foi que negou a esposa diante do rei? Foi Abraão ou Isaac? Aí a Dani, foi Abraão. Eu falei, Dani, mas eu acho que Isaac também. E a gente nem estava conversando sobre isso, né, Dani? Eu só fiz uma pergunta e... Mas depois ela saiu, ela tinha que atender, tinha reunião. Ela saiu, eu fiquei em casa e fui ler. Os dois fizeram isso. Em Gênesis 20, Abraão fez isso, dizendo que Sara era sua irmã, embora fosse, mesmo que meia irmã, mas dizendo que Sara era sua irmã, negando que era esposa, com medo. E aí depois Isaac, olha só, passando, né, de pai para filho. E depois Isaac, no mesmo lugar, fez a mesma coisa, só que Rebeca já não era mais irmã. Mas ele negou que Rebeca fosse esposa. Aquilo me incomodou, porque eu falei assim, como pode, né? Vamos correr no risco, vamos morrer defendendo a esposa, vamos morrer defendendo a família. E eu orando, meditando naquilo, Deus me levou lá em Gênesis 3, na formação da humanidade, como a humanidade foi formada. Quando o pecado entrou no homem, sabe qual foi o primeiro discurso do homem em relação ao pecado? Sabe qual foi? Responsabilizar a esposa, a mulher. Deus olhou e falou assim, o que aconteceu? Abre lá em Gênesis 3. A serpente foi lá e conversou com a mulher, com Eva, e ela comeu do fruto, e depois ela foi lá e ofereceu a Adão. Adão comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, juntaram folhas, enfim. Verso 8. Ouvindo os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou, quem falou que você está nu? Quem te revelou isso? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? A primeira resposta de Adão qual foi? Foi a mulher que tu me deste como companheira. Ela me deu o fruto e eu comi. Começou ali. Essa quebra começou ali. É interessante
que na formação da humanidade, essa semente já foi lançada no coração do homem. Não do homem só o homem, da mulher também. Não assumindo a responsabilidade. Não tem nada a ver com isso. Ao invés de, por amor, você assumir e falar assim, errei. Ah, mas, Adão, não foi Eva que deu o fruto para você? Ela deu, mas eu decidi comer. Se eu não quisesse, eu não comeria. Eu errei. Ela não tem nada a ver com isso. Eu recebi a ordem e eu errei. Mas não foi isso que foi lançado. O que foi lançado é você olhar para os seus filhos, é você olhar para os seus netos, é você olhar para os seus pais, é você olhar para a sociedade e arrumar um culpado daquilo que está acontecendo de errado. E arrumar um culpado por tudo aquilo que está acontecendo de torto. Arrumar um culpado até pela sua depressão, pela sua tristeza, pela sua angústia, pela sua vergonha. Arruma um culpado. Arruma um culpado. Nem que esse culpado seja tua esposa. Nem que esse culpado seja teu filho, teu marido. Olha o que você está fazendo com a sua mãe. Como assim? Olha o que você fez com ele. Você não vê o que você está fazendo com o seu pai? E se teu pai morrer? Ei, baixa a bola. Ama. Sementes malignas desde a criação. Ou melhor, pós-criação. Um capítulo para frente aí, Gênesis 4. Já no subtítulo aqui diz: Caim mata Abel. Ou seja, você já vai ler aí sabendo que uma desgraça vai acontecer. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, ela engravidou, deu à luz Caim, e depois deu à luz Abel. E aí depois, teve a questão das ofertas, e aí teve como Deus reagiu àquelas ofertas. Se a gente for esmiuçar cada detalhe aqui, a gente vai gastar muito tempo. Assim como em Gênesis 20, em relação a Abraão e Sara, quando ele negou ela, e Gênesis 26, quando Isaac negou Rebeca. Mas leia, é maravilhoso você entender isso, o que Abraão fez e depois o que Isaac fez. Mas quando você vê o que Adão fez, e agora chegando os filhos de Adão aqui, Caim e Abel, você até assusta um pouquinho. Porque temos uma luta para transferir o amor ao próximo. Mas a impiedade, a imoralidade e o pecado é assim, rapidinho. É rapidinho. E aí Deus ali se manifestou em relação à oferta. Caim ficou bem bravo. No verso 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que teu rosto está transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aí no verso 9, então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E olha a resposta de Caim: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Ah, é. Olha aqui para mim. Olha a resposta de Caim. E o Senhor perguntou da mesma forma que ele perguntou para Adão. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão, cadê você? Ah, Senhor, sabe o que é? Eu ouvi teus passos e aí eu me escondi. Eu estou pelado. Pelado não. Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido com Abel? Mas chegou para Caim, deu a oportunidade de Caim responder ou se arrepender, e ali de investigar que semente estava no coração de Caim, e falou assim: Caim, cadê seu irmão Abel?
Qual foi a resposta de Caim? O que eu tenho a ver com isso? Por acaso eu sou o guardião dele? Por acaso eu que respondo por ele? O que eu tenho a ver com isso? Às vezes não conscientes, mas muitas vezes é essa resposta que nós damos para Deus. Quando Ele pergunta, cadê seu pai? Cadê seu marido? Porque você saiu de casa brigado, você saiu de casa injuriado, saiu discutindo. E a palavra de Deus diz que você não precisa nem matar para responder por esse pecado. Cadê sua esposa? O que eu tenho a ver com a minha esposa? Vai lá e pergunta para ela. Ou então, o senhor não viu o que ela fez? Ah, então agora a culpa é minha. Ah, então eu que tinha que ceder. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe, conhece o coração dela, ela tinha que fazer aquilo, meu irmão. Nós estamos cheios de desculpas. Existe uma malignidade que ronda a nossa vida, que fica tentando uma oportunidade, uma brecha para te destruir. E a destruição disso é em relação ao teu amor ao próximo, e principalmente aquele que está mais próximo. Eu não sei se pode editar essa parte, mas eu vou... Na verdade, eu não vou nem citar nomes. A pessoa sabe que eu estou falando dela. E eu não preciso citar nomes porque não vai fazer diferença. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, eu tenho um tio, e meu tio, sabe, aconteceu isso, tal. E eu conheço esse tio de vista. Eu falei, peraí, seu tio não é cristão? Não. Seu tio não é cristão, ele não é crente, não é evangélico? Não é não. Falei, cara, eu podia jurar que ele era evangélico, porque eu não conheço de ficar conversando com ele, mas sempre tive, o pouco contato que eu tive, um cara idôneo, um cara, né, bom caráter. Mas como disse meu avô, ser um bom pai, ser um bom vizinho, ser um bom patrão, não quer dizer nada sem Jesus. E aí eu olhei e falei, é sério, seu tio não é convertido? Ele falou, não, ele não vai em nenhuma igreja. Eu falei, pera. Há quantos anos eu vejo você com ele e esse cara não está na igreja? Porque eu não sabia. Ainda brinquei com ele, até ficava preocupado de um dia ele arrastar você, que tem mais pessoas, né? Arrastar vocês para a igreja deles. Eu tinha certeza que era crente. Tinha certeza. Eu falei, às vezes eu até respeitei, falei assim, só falta eu perder aí, vai querer ir para outra igreja lá, porque o cara é tão gente boa, mas não tem Jesus. E aí eu mudei meu discurso. Eu comecei a ficar nervoso, eu falei, eu não acredito, eu não aceito que ele não tenha um encontro com Jesus através da tua vida, através do teu amor e do teu testemunho. Não faz sentido, igreja, não faz sentido. Não faz sentido os seus parentes e os seus familiares não terem um encontro com Jesus olhando para o teu comportamento. Eles precisam encontrar Jesus nas suas palavras. Eles precisam encontrar Jesus na sua mansidão. Eles precisam encontrar Jesus no seu modo de tratar. Em Mateus capítulo 10, verso 34. É importante que você leia o contexto para entender do que se trata isso,
do que se trata essa paz e essa guerra aqui, tá? E essa espada ou essa guerra aí se trata pelo fato de você conhecer o Senhor. Mas o verso 34 de Mateus capítulo 10 diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio Jesus está assumindo isso. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer espada, o negócio vai complicar dentro da sua casa. O negócio vai complicar. O homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Qual é essa condição? Ou o porquê dessa condição? Se você ler o contexto, é justamente por você conhecer o Senhor. Eles não suportam a sua conversão. Eles não suportam o seu amor. E uma coisa é você ter um irmão seu contra você. Outra coisa é você retribuir aquele ódio com ódio. Uma coisa é você ter o seu pai contra você, porque você vem à igreja, porque você é um servo de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque você é temente ao Senhor. Uma coisa é você ter a sua mãe contra você, ou o seu filho contra você. Outra coisa é você retribuir isso com guerra, com vingança, com ódio, com abandono, com rejeição. A palavra de Deus diz que os seus inimigos serão os da sua própria casa, os da sua própria família. Mas é a sua oportunidade de ser como Jesus. É a sua oportunidade de ser manso como Jesus foi manso. É a sua oportunidade de ser humilde como Jesus foi humilde. É a sua oportunidade de amar como Jesus amou, entregando a sua vida por amor a eles. E não retribuir como você pensa. Ah, tá vendo? Ó, agora minha casa está em guerra, e eles vão ouvir a verdade, e eles vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Não, não. Quando um casalzinho, eu falo casalzinho porque às vezes é jovem ou adolescente, vem falar comigo que está interessado em namorar, sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? E seus pais? Porque se os pais aprovam, quem sou eu? Agora, se os pais não aprovam, mesmo que eu olhe e fale assim, olha, que bênção, né? Vocês combinam, nasceram um para o outro. Se o pai de um lado, ou o pai do outro, a mãe de um lado, a mãe do outro lado não aprova, é desobediência, é maldição. Honrar pai e mãe não tem limite. Honrar pai e mãe não é até que você case. Agora eu casei, eu sou dono do meu nariz. A minha mãe, ela é minha parente, mas ela ainda é minha mãe. Eu devo honrá-la. Honrá-la. Enquanto ela estiver aqui, eu devo honrá-la. Ah, mas você faz o que sua mãe manda? Não é questão de fazer o que ela manda. Eu honro a opinião dela em tudo que ela fala. Esses dias ela foi em casa e falou assim, dá uma olhada nisso. Eu não gosto. A Dani estava junto. Eu não gosto de dar uma olhada nisso. Escuta aqui o que me falaram. Eu não quero ouvir. Fala que eu acredito em você. Ela, não, escuta. A Dani chega. Eu recebi um áudio. Eu falei, o que é o áudio? Não, escuta aqui. Eu falei, não quero escutar, Dani. Fala o conteúdo do áudio que eu entendo. Eu acredito em você. Minha mãe, não. Minha mãe, escuta aqui. Eu falei, mãe, eu não quero escutar, mãe. Ela, não, escuta para você entender. Eu falei, não quero. Me conta que eu
Acredito em você. Ela, não, escuta aqui. Eu, tá bom. Eu devo honra à senhora que estava ficando velha. Ranzinza. Não, estou brincando, mas... E eu escutei. E até mudei de opinião. Quando eu ouvi o áudio, eu falei, olha, talvez você não conseguisse me passar com todo esse conteúdo. Interessante isso aí. E ela falou, escuta esse aqui. Eu falei, você já está abusando. Está abusando da minha honra. Não, não, escuta. Eu falei, não precisa, mãe. Ela, escuta que você vai ver. Eu falei, tá bom. E escutei. E mais uma vez eu fui surpreendido. Casei, tenho filhos, tenho netos, mas a palavra de Deus diz, honre pai e mãe. Não diz até que você case, ou até que você faça 18 anos, porque honrar o meu pai e honrar a minha mãe é amar a Deus. Amar os meus pais é amar a Deus, é obedecer os seus mandamentos. E eu serei retribuído e recompensado em tudo que eu fizer. Ele sonda o meu coração, ele esquadrinha o meu coração, ele examina a minha mente e vai me recompensar. Será que eu tenho amado os meus parentes e os meus familiares? Ah, mas Jesus ele veio trazer espada. Veio mesmo, porque você precisa ser diferente do seu pai. Porque seu pai é um incrédulo e você é um crente. Você precisa ser diferente do seu filho. Porque o seu filho é um incrédulo e você é um crente. Só que a hora que a espada, a hora que a guerra vier, como que você vai se comportar? Gritando mais alto? Falando mais alto? Ou em mansidão, humildade? Ou sendo cheio do Espírito? Amor, paciência, paz, longanimidade, fidelidade. Como que você vai se comportar? Manifestando o quê? A tua carne? Ou deixando que o fruto do Espírito se manifeste através da tua vida? Lembre-se, todo amor, por mais duro, por mais pesado, por mais complicado que seja, toda manifestação de amor à sua família, aos seus parentes e familiares, é obediência. E sobe ao altar de Deus como amor a Ele. Não coloque outras coisas na frente. Mas o meu filho não me ouve. E os jovens da igreja estão me ouvindo. Muda o jeito de falar com teu filho. Ah, mas é que os meus pais não me ouvem. Muda o jeito de falar e tratar seus pais. Ah, é que meu irmão não cede, ele é duro. Ore mais. Dobra o seu joelho. Jejua. O Espírito do Senhor vai visitá-lo. Mas nunca ache que você já amou o suficiente. Você vai sair daqui essa noite com esse texto de Romanos 13 gravado na sua mente, no seu coração. Essa dívida de amor. Vai sair daqui com esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5. Cuidar, amar os seus parentes e os seus familiares. Porque isso reflete obediência e amor a Deus. Sabe, dizer que ama teu irmão em Cristo é bom. Às vezes até fácil. Principalmente pelo fato de você encontrá-lo só no domingo. Ou na quarta e no domingo. Ou só de vez em quando. Eu quero ver todo dia. Todo dia. Acordar junto. Deitar junto. Todo dia. 2 anos. 5 anos. 10 anos. Esses dias eu estava falando sobre filhos e tem uma fase que ele começa a ser independente. E isso aconteceu com a Júlia. Sabe quando? Quando ela casou. Não adianta. Ter filho é isso. Eu, querido, quero te dizer mais. Conhecer a Deus é isso.
é você ter até os teus pais dependentes do seu amor. Porque o teu amor revela Cristo a eles. O teu cuidado revela Cristo a seus pais. A tua dedicação, o teu serviço, a sua humildade revela Cristo ao seu irmão, à sua irmã. Revela Cristo aos seus filhos. Não é barganha, não é compra, é o teu amor. É o teu amor. E a única coisa que pode salvar teu casamento, a única coisa que pode salvar seus filhos, a única coisa que pode salvar seus pais, a tua história na sua família, é Jesus. Você não tem condições. Olha aqui, você não tem condições. Ah, mas é que ele não olha para mim. Ah, mas é que ele nem fala comigo. Ah, mas é que há tanto tempo, meu irmão, dobra o seu joelho, dobra o seu joelho. Entra no teu quarto, tranca a tua porta lá, dobra o seu joelho, chora na presença do Senhor. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Se humilha. Pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada. As minhas maiores experiências de perdão foram quando eu achava que eu não fiz nada. Eu achava que eu não fiz nada, mas eu não fiz nada. Por que eu vou pedir perdão? Porque tem uma muralha. E ela vai cair. Não por mim, mas por Ele. Porque o meu amor vai refletir Cristo por onde eu for. E por que não refletir Cristo dentro da minha casa? Fique em pé. Eu sei que muitas vezes você vai ter um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Às vezes não é nem para não amar. Mas você vai ter um monte de desculpa para esperar. Esperar o teu marido se manifestar. Esperar o teu pai se manifestar. Um monte de desculpa para esperar a tua esposa, os teus filhos. Não, vou esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vamos ver o que vai dar. Meu irmão, faça você. Faça você a sua parte. Ame. Ame enquanto é tempo. Porque aí depois, lá no caixão, você vai olhar e falar assim, ah, não deu tempo. Ah, mas foi tão bom. Ah, mas eu queria ter só mais uma oportunidade. É agora. Pastor, mas e se não morrer? Vai te tratar? Vai te tratar. Porque aí você tem que se relacionar. Você tem que ir lá, pedir perdão, amar. E amar como Jesus amou é amar de verdade. Amar como Jesus amou é se submeter a esse amor. Um amor que sofre, que crê, que espera, que suporta. E você está lá. Ah, eu não acredito que eu estou passando por isso. Tá? Ame. Mas acho que eu vou ter um treco. Tenha um treco amando. Meu irmão, infarte amando. Morra amando. Já pensou? Aí você vai até morrer sorrindo. Ah, aquele sorrisinho falso, né? Aí você não amou de verdade. Custe o que custar. Ame até o fim. Lembra de João capítulo 13? Ele nos deu esse exemplo. Ele amou até o fim. Todos aqueles que o Senhor, todos aqueles que o Pai levou até Ele, Ele amou até o fim. Por que você está querendo pular fora agora? Ah, mas não fui eu que escolhi essa família, mas foi a família que Deus escolheu para você.
Foi Deus que preparou para você. E olha, linkando com o começo do culto, dê uma oportunidade. Dê uma oportunidade de Deus operar o sobrenatural. Ceda. Deus me usa. Eu quero ver e viver o sobrenatural. Amém? Lembre-se sempre. O pessoal da ceia está aí? Vem aqui. Lembre-se sempre. Sempre. Este amor é obediência ao Senhor. Este amor é amor a Deus. Amém? Que isso seja selado no seu coração. Antes de participarmos da ceia, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Eu quero, antes de participarmos da ceia, eu quero orar para que essa palavra seja selada no seu coração. E recaia o entendimento e o compromisso disso que foi ministrado aqui. Antes de você fechar os seus olhos, olhe para mim aqui. Você não precisa ser igual aos seus pais. Você não precisa. Assim como Adão fez o que fez, e Caim foi lá e agiu daquela forma. Assim como Abraão fez o que fez, Isaac foi lá e fez da mesma forma. E tem gente que ainda não acredita em maldição hereditária. Você não precisa fazer igual aos seus pais. E tome cuidado com o que você faz. E os seus filhos, que às vezes não estão alertados disso, imitam. E pioram. Porque quando Abraão falou que não, Sara é minha irmã, ela até que era. Ele negou ela como esposa. Agora Rebeca nem era. Ele já negou também. Os nossos filhos pioram os nossos pecados. Tome cuidado. Por amor a eles, confesse e se arrependa. Por amor aos seus filhos, confesse, mude. Dá tempo de dar uma acertada e uma ajeitada nas próximas gerações. Por amor aos seus pais, seja Cristo dentro da sua casa. Ame, ceda, perdoe, sirva. Revele Cristo dentro do seu lar. Não desanime. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por nos revelar essa oportunidade que temos de obedecer ao Senhor e demonstrar o nosso amor a Ti. É amando o próximo que obedecemos os Seus mandamentos. Cumprimos a lei amando o próximo. É cuidando e amando dos nossos parentes e os nossos familiares que nós agradamos ao Teu coração. É sendo manso e humilde com algumas guerras que acontecem dentro da nossa própria casa que nós revelamos quem o Senhor é em nós. E o coração dos filhos, o coração dos pais, o coração dos irmãos são cativos em Ti por causa do nosso comportamento. Espírito Santo, fortalece cada um aqui. Nós precisamos mudar, experimentar uma atitude diferente, uma estratégia nova. Como o Senhor disse ali em João capítulo 13, um novo mandamento. Já nem era novo, mas o Senhor chamou de novo. E talvez seja essa nova estratégia. Muitos não estão enxergando mudança.
Revela essa nova estratégia. Amar ao próximo. Como o Senhor nos amou, devemos nos amar uns aos outros. Ser revelado ao nosso coração. Cada dia. Através do nosso amor. Encontre em nós uma vida de obediência, de temor e de amor a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Os nossos obreiros estarão distribuindo a ceia. Pegue aí a ceia e aguarde até que todos peguem para a gente participar dessa mesa do Senhor. Amém? Por um momento a luz se apagou, a morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou, pois a terra estremeceu e o véu se rasgou. O sacrifício ofereceu e o céu bradou. E saudai-o, Rei Jesus. E saudai o Senhor da terra e céu. E saudai-o, Rei Jesus. E saudai o nosso Salvador. Ele é, por um momento o céu se acendeu, um brilho que rasgou o céu, e atravessando a eternidade, o Rei, da onde? E do jazigo escuro e frio, ali estava o Rei, o divino, e o divino suspirar me fez reviver. Hey, hey, oh, e saudai-o, Rei Jesus. E saudai o Senhor da terra e céu. E saudai-o, Rei Jesus. Oh, nosso Salvador. E saudai-o,
Levante esse pão que está na sua mão. Crendo que isso que nós vamos fazer agora, essa cerimônia que nós participamos agora, nos torna um com Ele. E é sendo um com Ele que você volta para sua casa hoje, pronto, disposto a ser como Cristo em tudo que você fizer, a amar como Ele amou até o fim, a obedecer como Ele obedeceu até a morte. Colocamos diante de Ti, Senhor, este elemento, que é o pão, simbolizando a Tua carne, que sofreu em nosso lugar, que foi massacrada, onde deveria ser a minha carne, onde deveria ser o meu corpo, onde deveria ser o meu sofrimento, foi o Teu, Tua carne, a Tua dor e o Teu sofrimento por amor a nós. E neste momento, nessa cerimônia, nós, com este pão nas mãos, consagramos a Ti, porque é o Senhor em nossas mãos aqui, e participamos para ser um contigo, participamos e comemos para que voltemos aos nossos lares e para o nosso dia a dia, sendo um contigo. Agradecemos, eternamente gratos pelo Teu amor, por ter se oferecido em nosso lugar, para que fosse feito justiça e nos desse acesso à vida eterna. Obrigado, Jesus. Você que pegou o cálice, levante. Senhor, diante da Tua presença, nós colocamos, Senhor, este cálice, Pai, e pedimos que o Senhor o consagre. Este elemento, Pai, esse suco simboliza, Senhor, o Teu sangue que foi derramado naquela cruz em nosso favor, Senhor. Ah, Senhor, quanto amor, Senhor, foi derramado ali. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, pelas Suas feridas, pelo Teu sangue, somos curados, somos lavados, santificados, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que nos torna dignos de participar do Teu corpo e do Teu sangue. Que este amor, Senhor, encha os nossos corações, ó Pai. E que Ele transborde, Senhor, em outras vidas, como a palavra que foi ministrada, Senhor. Honra quem honra, Senhor, e que o amor seja dívida constante, Pai, ao nosso próximo. E nos ensine a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Pode participar. Atravessando eternidade, o Rei ressuscitou, Ele ressuscitou do jazigo, e do jazigo escuro e frio, onde estava o Rei.
O adore. E saudai O nosso Salvador. O nosso Salvador. que todo ser e que todo ser se curve ante o Rei dos Reis e os povos são. Erguei a voz e juntos com os céus cantamos santo. Nós cantamos santo e clamamos santo. Clamamos santo. E saudai o Rei Jesus, saudai o Senhor da terra e céus, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Aleluia! Aplauda ao que vive, aplauda ao que vive, aplauda ao que vive. Aleluia! Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Amém. Eu tenho certeza que esta palavra encontrou um coração como uma terra fértil. Eu tenho certeza que essa semana a sua família verá Jesus através do seu comportamento. Presta atenção. Você não precisa ficar falando e tentando convencer as pessoas de absolutamente nada. Tem uma frase famosa que dizem que é de um santo. Eu nem sei a frase, nem sei nem o santo. Mas diz que você deve evangelizar, como é que é? Se for preciso, fale. Tem uma frase. Pregue o tempo todo e quando for preciso, fale. É pregar com a sua vida, com o seu comportamento. E eu te digo mais. Ame o tempo todo e você não vai precisar pregar. Essa é minha. Se tiver algum santo lá, é São Renato. Essa eu decorei, porque fui eu que falei agora. Meu irmão, ame o tempo todo. Ame o tempo todo e você não vai precisar pregar. Porque o teu amor reflete Cristo. Teu amor vai salvar, vai libertar, vai curar, vai transformar as vidas. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a revelação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre, onde ela estiver reunida. Declaramos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De ti, por ti e para ti, Senhor, são todas as coisas. Amém, amém e amém. Amém? Tenha um ótimo domingo. Eu tenho um recado ainda. Nós temos a lanchonete aberta, viu? Não vai embora sem comer um salgado, sem convidar a pessoa que está do teu lado aí para comer um salgado e ter um tempo de comunhão. Dê um abraço no teu irmão, um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.